Senhoras e senhores, boa tarde a todos, amigos da internet, amigos que nos acompanham pela TV. Queria pegar uma caroninha aqui na fala do Abner, que até ele colocou muito bem a questão, e eu havia conversado com ele sobre a ideia de fazer uma espécie de regulamentação para, vamos chamar assim, de serviço dessas pessoas que são proprietárias das carroças. Talvez alguma coisa que eu diga aqui, alguém possa até não entender, ou até ser contra, ser a favor, isso faz parte do processo. Essa questão dos carroceiros, se a gente começar a fazer aí uma leitura do tempo, esse não é um grande problema, até porque esse tipo de trabalho ele foi extinto há muito tempo. Não se ouvia falar dessa questão de carroceiros há muito tempo. De uns tempos para cá, parece-me que voltou à tona, por talvez dois motivos. O primeiro, a questão aí dos maus tratos aos animais, no caso os cavalos, os burrinhos, né? As mulas e tudo mais. E o segundo, pela questão da sujeira que esses animais acabam causando quando passam por áreas habitadas. Mas talvez o ponto principal a gente acaba não discutindo, e eu dizia isso para o Abner, que eu acho que é onde está o cerne da questão e é onde a gente pode dar, talvez, uma diretriz, né, e uma forma de, primeiro, manter o trabalho dessas pessoas, segundo, evitar os maus tratos aos animais, evitar o problema, né, da sujeira que esses animais produzem, e o principal, como eu disse, que é a questão ambiental. Por que eu falo da questão ambiental? O Abner já resumiu ali, mas, infelizmente, nem todos esses que trabalham com as carroças, e principalmente aqueles que fazem, né, a baldeação de entulho, eles têm a consciência de que o trabalho deles é um trabalho muito importante, desde que eles façam de forma correta. Porque o que o Abner falou é pura verdade. Eu estou cansado de ver pessoas que vão numa rua, enchem a carroça de entulho, e na primeira esquina de um lote vazio ele joga. A preocupação dele é tirar o entulho, pegar o dinheiro e se livrar do problema. Só que ele se livra do problema causando um problema para a sociedade. Porque depois vem a reclamação dos vizinhos, vem o pessoal reclamar dos escorpiões, né, Valmir? Das aranhas, vem o pessoal reclamar da poluição visual, e aí a prefeitura vai lá para tirar, gasta dinheiro que é de toda a população. Então, esse problema não é um problema só de uma meia dúzia, é o problema da cidade. É um problema que tem que ser tratado como uma questão muito importante. E aí eu falei para o Abner que a gente deveria sugerir ao prefeito, às suas equipes, que façam um trabalho de chamar esse pessoal que tem carroça, fazer um cadastramento deles sem onerá-los, para que eles regulamentem esse trabalho, digam o tipo de trabalho que eles façam, para que crie-se, inclusive, uma metodologia, um documento, aonde, se eu tenho a minha casa, e eu tenho um monte de entulho, Juarez, quando eu contratar, já que eu não quero contratar uma caçamba que custa caro, se eu chamar um trabalhador desse de carroça, eu serei responsável por aquele entulho. Então, eu irei assinar um documento dizendo o seguinte: eu estou pagando para o fulano de tal, para que ele retire esse entulho e entregue no leve tal, no lugar mais próximo, no lugar adequado. Porque se esse carroceiro for abordado jogando entulho num terreno, numa área imprópria, eu também serei responsabilizado. Porque quando eu estou contratando o serviço, eu tenho que garantir que aquele entulho vai para o lugar certo, porque senão é muito fácil. O morador contrata porque é barato e fala o seguinte: se vira, tira da porta da minha casa e joga em qualquer lugar. Então, minha gente, o problema é mais complexo. Fernando, eu volto a dizer, a sua ideia, ela tem sim validade, ela é importante, mas não dá para a gente ficar tratando esses problemas individualizadamente, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Então, eu acho que tem que juntar a sua ideia, é que tem um pessoal que está na frente aqui, tem que juntar a sua ideia, essa aqui eu com o Abner, o Juarez parece que tem alguma sugestão, eu vou abrir primeiro para o Juarez, para o Abner, e depois eu abro para você, Fernando. Aqui o debate tem que ser assim, democrático. Obrigado, vereador. Pode falar, Juarez. O senhor vai ficar sem som? Alô? Está falando, está ouvindo.
O senhor vai ficar sem horário, porque para muitas pessoas... problema. Mas deixa eu te falar uma coisa. Lembra daquela morte do cavalo que aconteceu no meu bairro, no Jardim Paraíso, né? A entrada Hoje, lá. eles lá acham, Lucimar, que eu que tenho culpa de ter acontecido isso. Que absurdo, né? Inclusive, mas eu sei desse carroceiro lá, do Jardim Paraíso, que é meu vizinho, inclusive, que o povo falava e eu não acreditava. Um dia eu segui ele e eu vi. Ele cata a sacola de lixo doméstico dele, os lixos da casa dele, e coloca dentro da carroça. Então, ele sai para ir para o serviço na cidade, aí, de vez em quando, ele pega uma sacolinha e descarta, sabe? Mais à frente, mais uma sacolinha e descarta. Eu vi isso. Eu me arrependi de não ter filmado aquilo lá para poder ter a prova na mão, né? Mas, para você ver, essas pessoas que aí, né? A gente defende também os ganhadores do pão de cada dia, é verdade, mas tem uns que, infelizmente, pisam na bola e não merecem, viu? Por isso, exatamente, tem que existir a punição, sim. Vamos lá, Abner. Abner, você quer falar? Arildo, é bem rapidinho. Outra sugestão, Arildo, seria a possibilidade da prefeitura realizar a abertura do leve aos domingos também, das 8 da manhã até o meio-dia, porque muitos moradores têm a folga só aos Final domingos. de semana, isso. E geralmente esses carroceiros ou o próprio munícipe, ele passa na porta do leve no domingo, bem cedinho, e deposita todo o material no portão ali. Chega a ficar material até na rua, sofá, fogão, geladeira velha, tudo. Eles deixam nas calçadas dos leves e segunda-feira o trabalho tem que ser muito maior da prefeitura. Perfeito. Fernando, pois não? Não? Então, só recapitulando, eu acho assim, tem uma série de fatores que precisam ser colocados, porque é um conjunto de ações que eu acho que não vai prejudicar ninguém. Inclusive, Fernando, o que você fala é tão verdadeiro que hoje, se eu não estou enganado, tem uma lei que obriga proprietário de cães a recolher as fezes dos cachorros, que é um volume infinitamente menor do que o do cavalo. Então, acho que a gente tem que estender essa regra também. Se a pessoa quer ter um animal e infelizmente, a gente sabe que o animal é irracional, ele vai fazer as fezes, tem que recolher também, porque senão a desproporção é muito grande. E a outra coisa, que na minha opinião, como eu moro num bairro, né, afastado do centro da cidade, e temos um problema grave com não só cavalo, como com vacas também, a gente entender que o problema, Fernando, não é só para o comerciante, é para todo mundo, porque quando fica aquelas fezes ali em frente na casa de qualquer morador, né, Derbal? Com o sol, principalmente, fica insuportável. Então, a gente tem que estender isso também para os bairros, né? Mas, assim, era isso aí. Eu acho que a gente, juntos aqui, a gente constrói uma política legal que não vai prejudicar ninguém, só vai trazer benefícios para a sociedade. Mas agora eu quero falar um pouquinho mais de política, né, partidária. A gente diz o seguinte, né? Tem coisas que conseguem ficar pior. No dia 13/10, o jornal O Globo fez um comentário aqui sobre a liberação, né? Ou seja, autorizou a volta de um conselheiro do Tribunal de Contas, né, o Robson Marinho, que é acusado de corrupção. Ele estava afastado já há vários anos, recebendo salário, e aí ele voltou a atuar no Tribunal de Contas. Para a gente é uma tristeza, né, porque, afinal de contas, é uma pessoa que está sob suspeita. Mas aí, como se diz, né, Deus não é tão ruim, no caso dele, né, que no dia 22, uma juíza, ela não concedeu, ela disse que ele não podia continuar trabalhando, que ele tinha que ficar afastado. É uma pena que ele está afastado, mas ganhando seus 30 mil reais por mês, né, Fernando? Aí é fácil, né? Mas pelo menos a metade da justiça foi feita. O curioso é que o jornalista Hélio Gaspar, ele faz uma leitura que eu quero fazer essa reflexão, porque quando a gente fala, dizem que a gente fala porque a gente é petista. Mas ele faz uma acusação grave aqui, a forma, a blindagem que existe ao PSDB, ao tucanato, né? Ele até coloca aqui, ó, Robson Marinho e a poderosa blindagem do tucanato paulista. Vocês perceberam que tudo contra os tucanos, PSDB, as TVs não dão manchete? Eles, no máximo, fazem uma mençãozinha. Ninguém viu isso aqui, nem na Rede Globo, nem na Vanguarda. Por quê? Porque, como o governo do Estado está há muito tempo já, ele banca essas emissoras com propaganda e, de certa forma, eles têm o rabo preso. Porque o cidadão comum, que sai 7 horas de casa, Juarez, que volta só à noite, ele não compra jornal para ler. No máximo, ele assiste lá o Jornal da Vanguarda, da Bandeirante, o Jornal Nacional. Como não passa, eles não ficam sabendo dessas coisas. Então, infelizmente, fala-se em justiça, fala que está contra a corrupção, mas esse pessoal está há 20 e poucos anos no governo do Estado de São Paulo, tá?
e não acontece nada. Inclusive está aqui, não sou eu que estou falando, é o jornalista, que quando saiu lá o caso da Alstom, o senhor Geraldo Alckmin, que é endeusado por todos aí, ele ameaçou a empresa Alstom, porque a Alstom estava dizendo que eles fizeram acordo sim. Fizeram acordo sim. E aí o senhor Geraldo Alckmin acusou eles, dizendo que eles estavam sendo levianos e coisa parecida. Hoje a Alstom, inclusive, ela se tornou uma empresa, né? Aqui ele cita aqui, que é um exemplo. Né? Por quê? Depois que ela passou por essa situação, descobriram as maracutaias que tinham com o PSDB na questão da compra dos trens, ela também se acertou, e hoje ela é até um modelo. Mas, infelizmente, a televisão não mostra, eu não entendo por quê. Quando é a favor dos tucanos, ninguém é preso, ninguém é julgado. O cara lá do Mensalão Mineiro, lá, o senador Azeredo, passou mais de 10 anos, agora caducou. Então, é impressionante, e ninguém fala nada. Justiça, gente, é para todos, me desculpe, mas no estado de São Paulo, quem é tucano pode fazer o que quiser. Essa é a impressão que eu tenho. Tá certo? Quero colocar aqui uma manchete, mas eu quero só fazer uma... Hoje eu vi a matéria na Vanguarda, que também muito superficial, da contratação aí do camarada da imobiliária, que é a imobiliária de um dos secretários desse governo. Eu ia mostrar aqui, Fernando, só não vou mostrar porque eu tenho que mostrar a fonte, porque senão vai dar a impressão que foi eu que escrevi. Faltou as fontes aqui. Mas brincando, nesses 10 meses já são pelo menos 6 assuntos, né, que faz com que a gente repense. Será que esse governo é tão certo, é tão ético? Eu vi a fala do prefeito, o prefeito foi coerente. Ele disse que está tomando as providências, tudo. Agora eu pergunto, e se ninguém tivesse comentado? Teria passado batido. Porque, como diz aqui o meu amigo Luiz Flávio, que me instruiu, a questão, ela é moral. E a questão da moralidade, ela está, sim, inserida num artigo da Constituição. O artigo 37 diz o seguinte: a administração pública, direta ou indireta, no caso SAI, seja ela de qualquer esfera governamental, né, ela deverá obedecer aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Então, a moral, ela é causa, sim, para se responsabilizar por crime. Porque tem coisas, Fernando, que a gente precisa explicar. Porque se ninguém falasse nada, tinha passado. Ah, mas o cara vai ter que devolver o dinheiro ou coisa parecida. Que bom, isso é o mínimo que tem que fazer. Agora, que haja uma apuração, que haja também punição. Porque nós não podemos brincar mais com essas coisas, porque a sociedade, como diz o Fernando, está de olho. Então, prefeito, sabe do respeito que eu tenho por você, mas eu acho que estão acontecendo muitas coisas aí, e na próxima sessão eu vou mostrar, porque eu não quero ser leviano, como eu disse, quero mostrar todas as manchetes de jornais que falam de problemas ocorridos em 10 meses de governo, mas eu quero mostrar as fontes, porque não sou eu que estou dizendo, né? São as informações que estão aí em dia, tá certo? Então, já acabou o meu tempo, quero agradecer a todos, na próxima quarta-feira a gente estará de volta aqui. Muito obrigado a todos, até quarta.